Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre os benditos. Amém? Quem aqui tem um motivo pelo menos? A semana, os dias têm sido de provas. Tem ou não tem? A gente é provado, a gente desce a casa do oleiro e quando a gente chega lá, não é do jeito que a gente pensa, né? É diferente. Mas ainda com as provas, nós temos vitórias. E através disso, nós vamos agradecer a Ele, pois é Ele que nos permite as provas e é Ele que nos dá a vitória. Então por isso vamos dizer assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo irmão Tiago a vitória? É pelo irmão Zorobabel, pelo irmão Paulo Rocha? É por quem? Por Jesus Cristo. É só por Ele. E agora há pouco nós ouvimos um hino lindo que fala dele, né? Que Ele morreu, ressuscitou. E é isso mesmo. É isso mesmo. Ele veio aqui para nos fazer estar aqui hoje. Porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Já pensou se Ele tivesse desistido na hora que Ele orou ao Pai? Se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice. Já pensou se Ele tivesse desistido nessa hora? Se Ele tivesse falado ao Pai: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não quero mais. Eu vou voltar para Ti, porque está muito pesado e eu não preciso disso. Já pensou se Ele tivesse tido essa ação? Como homem, Ele era Deus na terra, mas estava nesse corpo aí. Pega no seu braço assim, ó, faz assim, ó. Tá sentindo? Ele estava nesse corpo aí, igualzinho. Sofreu, doía, a aflição apertou tanto que até hoje ele foi o único homem que suou gotas de sangue. Será que nós já chegamos a uma prova tamanha, a chegarmos a transpirar sangue, de tanto sofrimento, já não tem mais o que sair? E ali já era a salvação, já era Ele pintando a nossa história. No corpo dele já estava saindo as virtudes dele, que era o seu sangue de tamanho sofrimento. Vale a pena a gente continuar firme na palavra dele? Vale a pena, porque o pior, o mais difícil, Ele mesmo quem passou por nós, a ponto de dar a sua própria vida na cruz do Calvário. Era um menino, garotinho, desceu, nasceu, aprendeu, e de repente esse menino começa a crescer, e de repente ele começa a indagar alguns, e de repente ele começa a incomodar alguns, e esse alguns começa a virar muitos, a ponto de chegar o grande dia dele se entregar por amor a ti, e nos salvar, porque já estava no seu projeto. E a pergunta que ele nos faz essa noite: esse mesmo menino que cresceu, ficou jovem, trabalhou com seu pai, virou carpinteiro, na carpintaria, em certo momento, ele muda de carpinteiro para oleiro. Em 2024 ele não é apenas carpinteiro, ele é o oleiro, que está com a olaria aberta e chamando aos seus filhos, falando: vem meus filhos, vinde para a olaria. Assim como ele disse ao profeta no passado: desce e vai para a olaria. Ele diz para você, minha irmã e meu irmão: vem meu filho, entra na olaria. Porque na olaria, quando a gente chega, a gente não vai ver só vaso bonito. Quando a gente chega na olaria, a gente talvez vai ver vaso pronto,
Mas a gente vai ver um oleiro. A gente vai ver um oleiro lá na olaria, sentado, talvez, trabalhando. E ali alguns vasos. E de repente a gente pode ver uma cena desse oleiro indo lá e pegando um vaso. Um vaso pronto. Ele pega esse vaso e a gente fica só olhando. Imagina essa cena, irmãos. E de repente esse oleiro pega esse vaso e faz assim, ó, quebra tudo. E quebra mais um pouco e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. Talvez é o que a gente não queria ver. Porque se eu vim para a olaria, eu quero ver ele construir, não quero ver ele destruir. Mas quando a gente está de fora, a gente não consegue saber o que passa dentro do coração do oleiro. Só o oleiro sabe. E muitas vezes de longe, a gente olha ele quebrando e você fala, mas esse vaso estava pronto? Por que está quebrando o vaso de novo? Você tem ido para a olaria? Essa é a pergunta que ele faz para nós. Como tem sido o seu processo quando você entra na olaria? O que você tem visto na olaria? Aquilo que você quer ver ou aquilo que o oleiro quer fazer? Hein, irmãos? É o que o oleiro quer fazer, não é mesmo? E muitas vezes a gente se confunde, algumas vezes, a gente não entende. Mas depois o oleiro pega esse vaso, esse caco que sobrou, só o farelo. Aí ele começa, derrete. Aí você fala, o que ele vai fazer? Pensei que ele ia jogar fora, já está tudo quebrado. Já era, eu pensei que esse vaso não servia mais, irmão Jairo. Tinha um vaso bonito, de repente o oleiro pega, quebra tudo, espatifa, falei, agora vai jogar fora. Não, de repente ele pega, começa a mexer esse vaso, esse barro. E esse processo é um processo doloroso, porque precisou quebrar. Mas existe reconstrução. Mas existe reconstrução. Irmão Tiago, eu cheguei aqui quebrado essa noite, eu estou só o caco. Ninguém sabe o que eu estou passando. As aflições, as orações, o que eu passo, as perseguições, meus pensamentos, sentimentos, meu coração, minha aflição, ninguém sabe. Mas aquele que está sentado na olaria, que está te vendo talvez só o caco, ele sabe o que ele vai fazer com esse caco. Ele sabe, pode ter certeza. E muitas vezes na hora em que ele está quebrando, na hora que ele está refazendo o vaso, é a hora que mais dói. É momento de confronto. É momento em que a gente ouve uma palavra que a gente não quer ouvir. É o momento em que o pastor está sendo usado, entregando o evangelho, e às vezes a gente está indagando. Ouviu, irmão Tiago? Estou falando para mim mesmo. Cada um pegue aí o que for importante. Mas esse é o momento da olaria. Glória a Deus. E ele nos faz refletir em mais algumas coisas. Como ele tem te quebrado? Reflita aí. O que você tem passado na sua vida? Como o oleiro tem te quebrado? E você tem passado alguns processos. E ele pode estar te quebrando, talvez, nesses processos. Se permita ser quebrado. Através de quais processos? Tem momentos que a gente não entende. É assim, era a cena que a gente olhava para essa olaria, e no momento em que o oleiro pega o vaso e quebra, a gente não entende. Mas a hora que ele começa a fazer um novo vaso, aí sim, a gente vê por que ele quebrou aquele vaso. Assim foi Jesus. Aqueles homens não entenderam nada. O momento em que ele vem para a terra, o momento em que ele começa a fazer milagres, e de repente, ele está numa cruz. Mas ele já sabia qual que era o propósito. Então vamos lá, aos Hebreus. E ele tem uma palavra, o Espírito Santo tem uma palavra de vida para nós essa noite. O Espírito Santo tem uma palavra de renovação de fé para nós essa noite. Quem crê? Quem aceita receber mais uma injeção de fé pelo Espírito Santo aqui essa noite? Eu aceito, Senhor.
Quem se dispõe a ser quebrado por mais uma palavra de fé, de confronto, talvez na sua vida essa noite? Se permita ser quebrado. Porque quando Ele quebra, Ele reconstrói e sai muito melhor do que estava. Pode ter certeza. Mas, irmão Tiago, às vezes eu venho para o culto e saio quebrado. É tanto confronto que às vezes dá vontade de desistir. Pois bem, é Ele que está te quebrando. E daqui a pouco, amanhã, você vai estar sendo um vaso novo. Porque a cada momento em que Ele te quebra, Ele te começa a reconstruir. Dê lugar para Ele. Dê lugar para Ele. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Nós vamos ficar em 3 capítulos, irmãos. A gente vai navegar por algum deles, para a gente pegar aquelas partes que mais faz sentido nesse momento, amém? A palavra de Deus diz assim para nós, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Aqui é Paulo, os conselhos de Paulo, né? Para nos ajudar, nos fortalecer. Deixa Deus falar no seu coração. Pelo sangue de quem? De Jesus. Então Ele morreu, olha o sangue dele aqui. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração. Está quebrado, mas é verdadeiro. Está doendo, mas é verdadeiro. Não tem engano. Deixa Deus te trazer assim mesmo. Vinde como estais, Ele falou. Mas estou todo quebrado, mas é verdadeiro. Em inteira certeza de crer mais ou menos em algumas coisas. Ah não, eu acho que eu vou crer só em algumas coisas. Eu vou crer no profeta só quando aquela palavra for boa para mim. Como que Paulo diz? A inteira certeza de fé. E o inimigo, sabe qual é a primeira coisa que ele quer te detonar, mas te acabar com tudo na sua vida? A primeira coisa é a fé. Porque se essa ele conseguir tirar, meu amigo, aí acabou. Acabou, não tem mais jeito. Por isso que Paulo nos admoesta sempre, nos adverte: cuidado, batalhai pela fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso aqui é muito grande, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não promete muitas coisas, né? Está aqui, ó, retenhamos firmes, a gente não confessa muitas coisas. A gente confessa: eu creio em Deus, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso. Na hora da prova, né? Ele cura, Deus curou, Deus é maravilhoso. De repente vem a prova. E o que o inimigo quer fazer? A primeira coisa, ele quer que você desconfessa. Ele quer que você desfala. Ele quer que você comece a pensar um monte de coisa. Por que eu falei? Mas eu já falei para tanta gente que Jesus cura, que Jesus abençoa, que Jesus é maravilhoso. Agora estou eu passando pela prova de fé. Faz sentido? E aí Paulo nos adverte: mesmo na hora da prova, continua fazendo isso aqui, sendo firme na confissão da nossa esperança. Mas está na prova, eu falei tanto, 30 anos, 40, 50 anos eu falei de Jesus, que Jesus é maravilhoso, mas agora estou passando por uma prova, e o meu coração, a minha mente começa a indagar se realmente o que eu falei é verdade. Mas eu falei a vida inteira isso. Paulo falou: epa, calma, segura aí, retém firme a confissão da nossa esperança. Em quem você está esperando? No Bolsonaro? No palestrante? No coaching? Não, no Senhor Jesus. Retenhamos firmes. Pode ter palestra, coach, tudo, mas só há um que usa inclusive essas ferramentas para te trazer a cura. É Ele mesmo que usa.
Cada um desses homens, que dá sabedoria, que dá inteligência, a medicina, são todos unicamente usados por eles. E a maioria deles, o principal pilar é essa palavra aqui. Porque essa palavra tem vida. Se você falar um monte de coisa que não está pautado aqui, não tem vida. Se estiver pautado aqui, ela entra e cura. Então deixa Paulo falar ao seu coração. Mas Paulo escreveu isso aqui há 2000 e poucos anos atrás, meu irmão. Parece que foi ontem. Parece que Paulo estava aqui dentro da igreja Renovo do Senhor, né? Parece que Paulo andou comigo uns 5 anos aqui, para ele escrever isso aqui, para ver as provas que eu estava passando, né? Glória a Deus. Porque fiel é o que prometeu. Aí aqui tem a palavra de esperança e de firmeza. Meu irmão, ele é fiel. Ele vai cumprir nas nossas vidas segundo essa promessa que é a principal. Então ele vai cumprir todas elas. É só a gente ter firmeza e esperar. Deixa o oleiro trabalhar. Mas está quebrando o vaso era tão bonito, era pintado, era isso, era aquilo. Deixa ele quebrar se ele quebrou. Porque o próximo que ele vai fazer é muito mais bonito ainda. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, um incentivando o outro, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, né? Parece que, né, Paulo está vendo aqui algumas coisas de 2024, não só daqui, mas de várias outras. Então ele está falando, ó, continua. O que nós temos ouvido aqui por esses dias? Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, tem isso aqui também? O que o pastor tem nos dito esses dias? É em gerar que você vai gerar. E Paulo está falando exatamente isso aqui, ó. Não deixando a nossa congregação como de costumes de alguns. E o pastor está alertando, é em gerar que você vai gerar. Então receba essa palavra. Se Deus te trouxe para gerar, é aqui que você vai gerar. Deus levou Ló até Zoar. Quando ele chegou em Zoar, na travessa, quando ele passou a travessia, o sol iluminou ele. Mas lá em Sodoma e Gomorra, densas trevas, chuva, escuridão e fogo. Então vamos continuar onde ele nos colocou. E aí o inimigo, o que ele faz? Ele quer nos tirar de gerar, porque ele sabe que é aqui. Porque o pastor tem feito essa pergunta, esse dia eu achei muito forte, né? Eu vou até refletir sobre ela. Quantos aqui querem sair? Ninguém. Mas quantos são tentados a sair? Quantos o inimigo fica perturbando o tempo inteiro, perturbando. Primeiro ele quer tirar a sua fé, mas aí o Espírito Santo está vendo tudo. O guarda de Israel não tosqueneja, e aí ele nos lembra e nos faz acessar palavras de vida e de firmeza, para que nós continuemos firmes, mesmo diante da prova, da tribulação, mesmo diante do confronto, mesmo diante da indagação, mesmo diante da falta de fé. E nós vamos ver o que os homens no passado passaram. Será que a gente passou um pouquinho do que eles passaram? Talvez estamos passando algumas coisas, porque não é carnal, agora é tudo espiritual. Quantos espíritos e almas aqui, nessa noite, estão aflitos? Mas eu estou com Jesus, mas tem aflição. Quantos aqui estão com o coração apertado, doendo, alma gemendo? Mas eu estou na igreja, eu estou com Jesus, eu estou buscando. Está certo, mas as provas existem, e tem o resto das aflições de Cristo. Será que foram pequenas aflições? A gente acabou de refletir o ponto que ela chegou no corpo dele. E ele continua: antes admoestando-nos uns aos outros. Olha aqui, um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Viu que o irmão está fraco? Dá uma palavra de fé, faz uma oração, junta, pega na mão, vai na casa, vai ajudando, vai ajudando. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A gente fez uma vez pensamos aqui junto, uma vez que cada dia que passa, é a gente riscando uma data no calendário, lembra? Os irmãos lembram? Então hoje é mais um que foi riscado. Está acontecendo aqui ou não? Aproximando qual dia? O dia de Jesus. E se ele voltar amanhã para mim?
a gente tem que estar pronto. Porque a gente não sabe se vai mais 10 anos, mais 5, mais 50, mais 100 anos. A gente não sabe. Mas temos que permanecer firmes. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos lá para o 36, 39. Capítulo 10, continua. Deixa Deus falar no seu coração, meu irmão. Receba com carinho, porque a palavra que Ele nos dá é para a gente poder entender muitas vezes o processo. Entender muitas vezes por que passamos o processo, né? Por que dói. E ele diz assim, 36, porque necessitais de paciência. Eita, palavra forte. Necessitais de quê? Paciência. Precisamos, mas é de muita paciência para poder suportar o processo. Sabe por quê? Porque não é no tempo que a gente imagina, é no tempo que Ele quer. E muitas vezes no tempo que a gente imagina, a gente acha que é em uma semana. Eu vou orar, meu Deus, agora eu fiz um propósito, meu irmão. Uma semana de jejum, oração, 3 horas da manhã, eu quero ver se a bênção não vai chegar na segunda-feira. Glória a Deus por isso, continue crendo. E se Ele não quiser dar na segunda? Tem que ter. É sobre isso. É sobre isso. Vamos lá. Olha só o que Paulo vai dizer. Para que depois... Quando? Antes. Depois. Na hora. Não, mas eu estou fazendo, Senhor. Mas eu estou fazendo, eu quero. Mas eu estou fazendo. Vamos ver como que é. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, aí sim chega a segunda-feira, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. É maravilhosa essa palavra, não é, irmãos? É de segurança para nós ou não é? Paulo, cheio, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma mensagem que em 2024 é atualizadíssima. Sabe por quê? Porque não foi Paulo que escreveu. Era quem estava dentro dele, que estava escrevendo tudo isso e falou, vou deixar, Paulo, escreve isso aí, Paulo, porque eu vou usar essa mesma palavra lá em 2024, quando tiver a IRDES. Escreve isso aí, Paulo. Escreve, Paulo. Porque tem um povo, Paulo, que vai precisar ouvir isso, Paulo. E eu vou usar essa palavra, Paulo, para licenciar esse povo, porque o que esperam eles é os céus. São as mansões celestiais. Não é glória dessa terra, não. Tem um povo, Paulo, que eu quero levar. Não vai parar em voz, não. Tem muita gente ainda, Paulo. Tem muita gente, Paulo, para eu salvar. O céu é grande, Paulo. E essa palavra nos alcança. Glória a Deus. E aí Paulo faz assim, ó o Espírito Santo avisando. Porque ainda, há 2000 anos atrás, um poucochinho de tempo, mas, meu Deus do céu, 2000, meu irmão, naquela época lá parecia que poucochinho de tempo, vamos esperar mais um pouquinho, acho que vai ser mais essa semana, mas essa semana aqui, meu irmão, agora chegou, já deu, a gente vai ver, Paulo é terrível, meus irmãos, e o que há de vir virá, e não tardará, mas passaram 2000 anos, mas o Espírito Santo está falando que não vai tardar, porque o tempo não é meu, o tempo é dele. Um dia para ele é como 1000 anos é como um dia, então não vai tardar, passaram 2. Para ele está sem atraso. Então o que a gente aprende com essa palavra? A nossa ansiedade não vale em nada. E o que o Espírito Santo, o próprio Jesus nos diz, esperei, né? Confiar em mim, entregue o seu caminho ao... Confia nele e ele... É isso, é sobre isso. Senão a gente vive inquieto, irmão. A gente quer muito, eu queria que Jesus voltasse amanhã. Quem mais? Amanhã já tudo, acabasse tudo, ia tudo para o céu. Oh, maravilha, Jesus. Tem hino que a gente canta aqui que eu falo, agora vai subir. Né, irmão Paulo? A igreja, maravilha, coisa linda. A igreja vai subir. Mas não é ainda. Não é o meu tempo.
Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. O que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Aqui, irmãos, é interessante essa palavra. Não é que assim vai chegar, vou viver da fé. Não, vou crer, a comida vai chegar na minha casa, as coisas vão chegar, porque eu creio. Eu creio, irmãos, eu creio, vai chegar. Ixi, não vai chegar. Cuidado. Tem um detalhe muito grande, e nós temos aprendido por esses dias também. O Espírito Santo está fazendo lembrar aqui agora, que é viver da fé. Quando o maná cessou, o que eles tiveram que fazer? Plantar e trabalhar. A fé tem obra ou não? Porque a própria palavra diz que a fé sem as obras é? Então quando a gente vive pela fé, tem obra. Vai chegar um ponto que vai chegar aqui, vai chegar, meu irmão. Vamos continuar trabalhando, ralando, porque o reino de Deus tem que ralar muito para chegar no céu. E tem que ralar muito para as nossas contas estar cheias, porque sem dinheiro também não acontece nada. Acontece ou não acontece? Não teria nem igreja. Estaria falando assim, ô glória, maravilha, e um calor terrível aqui dentro. Mas é sobre isso. Viver da fé é isso também. E se ele recuar, misericórdia. Aí Paulo entra com força. Paulo está falando para o ímpio? Para mim. Paulo está falando para mim. Para mim, né? Para nós. Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem estava escrevendo isso aqui? O Espírito Santo dentro de Paulo. Nós, porém, não somos daqueles. Aqui está a maravilha. Aí ele chamou nós aqui. Aí ele chamou a gente. Nós, porém, não somos. Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá. Profetiza essa palavra na sua vida, meu irmão. Fala para você mesmo e ela vai sair, vai acontecer na sua vida. E o inimigo não vai te tirar daqui de Gerar, em nome de Jesus. Vamos lá, todo mundo lê junto. Vamos lá. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Deus vai nos guardar, Ele não vai deixar a gente se retirar. Não vai deixar, porque quem entregou sua vida na cruz foi Ele mesmo. E o seu sangue é poderoso para nos sustentar até o fim. É só pelo poder do sangue e do nome dele, mais ninguém. Era tão terrível que ele falou, vai chegar um ponto que não vai adiantar mais matar carneiro, bezerro, boi, gado, pode matar tudo, mas não vai salvar. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer e morrer como o principal cordeiro. Glória a Deus. Aí no 12, Paulo diz assim, 12, versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente, olha o vaso quebrando, não parece ser de gozo. Que estranho, está quebrando o vaso. O vaso estava novinho, estava bonitinho, mas está quebrando. Não é estranho? Não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, olha que coisa linda. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, em quem passou por ela. É isso que ele está dizendo. Muitas vezes a palavra que sai, ela dói, ela machuca, né? Ai meu Deus, mas era assim. Meu Deus do céu. Tá certo, vai doer agora. Olha o mertiolate, que o pastor tanto fala. Mas depois, o que Paulo diz? Mas depois, o que ela faz? Fruto pacífico de justiça, em quem passou por ela, nos exercitados por ela, isso significa. Portanto, aí é uma palavra de esforço, não basta crer, tem que ter ação. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Oração, adoração. Mas eu não quero, eu estou cansado. Mas tornai a levantar. Paulo está avisando. Não para não, povo de Deus.
Não para não, continua, mais um pouquinho, faz mais esse culto, mais esse culto, mais esse culto. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Olha que interessante, porque vai ter um que vai estar andando meio assim, ó. Mas se a vereda está certinha, ele vai certinho. Se a vereda estiver meio torta, ele vai mancar e vai desviar. Deu para entender? Ah, mas tem gente que é mais ou menos, está tudo certo. Quem morreu na cruz por ele foi Jesus, não foi eu. Quem vai salvar e levar para o céu é Jesus. E se eu não tomar cuidado, não estiver estreitando minha vereda, quem vai ficar sou eu. É isso que Paulo está dizendo. Glória a Deus. Antes seja sarado, coisa linda. Uma vereda direita. A igreja andando numa vereda direita, que é o que o Espírito Santo está fazendo, ela cura. Ela cura. Até aquele que está manquejando, ela cura. Glória a Deus. E aí ele fala uma palavra grande para nós. Seguir, questionando um ou outro assim. Seguir a paz. Simples assim. Está tudo certo. Olha lá, acabou de falar, alguns estão manquejando. Eu estou vendo, está manquejando. Meu irmão, ajuda. Vai lá e põe um negocinho para ele não tropeçar. Põe o score aqui, ó, no caminho. Senão ele vai passear ali, vai desviar. Então só vai ajudando, vai vivendo em paz, vai ajudando. Palavra gostosa, né, irmãos? É simples, é mais simples a gente viver em paz. E como é que a gente endireita as veredas? Ajudando. Ah, mas essa música aqui está mais ou menos. Não, mas ó, fizer mais um detalhezinho, tá show. Dando um exemplo aqui, que é o que a gente mais vive, né? Aí na sua vida também é a mesma coisa. Na sua casa, na sua família, mas tá tudo certo, mas tá mais ou menos, mas tá tudo certo, tá com Jesus? Tô com Jesus, então põe mais uma pedrinha aqui, ajuda ele e vai indo devagarzinho, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Ele tava assim, ó, aí você foi ajudando a vereda dele, aí daqui a pouco ele tá assim, ó. Falar, mas aquele irmão não tava mancando, mas não tava ruim de vida, mas aquele conjunto não funcionava, nada ia, ensaiava e não funcionava, daqui a pouco o conjunto tá assim, ó. Porque cada um aqui ajudou a endireitar a vereda. Um exemplo prático, tá, irmãos? Leva isso para cada palavra que tiver, cada situação da sua vida. Pede para Deus te ensinar a endireitar as suas veredas, para que nem você e nem seu irmão tropece, mas para que haja cura em quem estiver passando pelo caminho. Aí ele diz assim, ó: tendo cuidado, 15, de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha que forte isso aqui. Olha que forte isso aqui. A graça de Deus é a gente receber os nossos irmãos. Estão justificados pela graça. E de que nenhuma raiz de amargura, isso é muito forte, irmãos. A gente já vai mastigar essa palavra. De que nenhuma raiz de amargura. O que é amargura? Tristeza, desgosto, ressentimento. De que nenhuma amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sabe por quê? Fica triste, a tristeza bate se não estiver em paz. Aí triste, sabe o que vai acontecendo? Ah, também não vou para o culto mais. Faz sentido? Ah, já estou ruim mesmo. Ah, acho que não vou fazer mais isso não. Vou sair do conjunto, vou parar de cantar. E vai saindo aos pouquinhos. Daqui a pouco, não vou para o culto hoje não. Forte, né, irmãos? Eu estou falando para mim, primeiro para mim. E aí a gente vai lendo, cada um vai pegando aquilo que precisar. E aí, porque a tristeza, ela, se a gente não tomar cuidado, ela vai levar a gente para o pecado. Por isso que o Espírito Santo o tempo inteiro, ele fica nos animando, nos encorajando. Vamos, vem, filhos, eu te escolhi, eu te salvei, continua no caminho. Ele está te dando injeção de palavra, de fé. E ele vai dar uma injeção boa para a gente essa noite. Tem um tutano do bom aqui essa noite. Aqui foi para a gente começar, e a gente já vai pegar o tutano daqui a pouco. E aí Paulo diz assim, agora volta lá para o 12. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem muito testemunho, não tem, irmãos? Muita prova de que Deus está com a gente. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está do lado. E corramos com... Olha ela aqui. Mas eu estou correndo, irmão. Mas é com... Glória a Deus.
Glória a Deus. Por que com paciência? Tem que correr, tem que ter ação, tem que trabalhar, tem que ralar no reino de Deus, na vida pessoal, material, porque se a material também não prosperar, nada acontece, mas com paciência. Por que a paciência? Porque eu espero o tempo de Deus e não o meu. Estou correndo, mas com paciência, porque a paciência vai me fazer esperar o tempo de Deus e não o meu. Glória a Deus. A carreira que nos está proposta, tem uma carreira proposta para cada um de nós. Tem uma carreira, tem um plano traçado para cada um de nós aqui. E nós temos que seguir por ele, olhando para Jesus. Coisa linda. Mas foi afronta, irmão. Mas me incomodou, mas está me machucando, mas eu fui afrontado, olhando para o Calvário. Olha para ele pendurado na cruz. Olha para o menino que passou. Nós falamos no início. Cresceu. O menino se sujeitou a todas as paixões. Ele se entregou a vir nesse corpo aqui para te salvar, para te animar, para te dar alegria, te dar paz. E Ele quer que você seja feliz. A tristeza não vem de Deus. Por isso que o inimigo usa a tristeza para nos abater. Deixa Deus te alegrar. Mas irmão Tiago, mas eu estou triste, significa que eu estou com Deus? Não, você está sendo provado. E quando você chega aqui, quando você se conecta com a palavra de Deus, aí entra a alegria, aí entra a paz. A hora que o sangue dele corre nas nossas veias, aí ele nos cura, ele nos liberta, ele nos anima. Mas a gente fala, mas ontem eu não estava querendo vir, e o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu fiquei o dia inteiro falando para mim mesmo, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para o culto. Quando dá 8h30, 8 horas, eu estou sentado aqui. O que faz isso aí? Me explica. Acho que é só comigo que acontece? Faz sentido? Mas o que eu estou fazendo aqui? Se eu falei o dia inteiro que eu não ia vir? Tem alguém no Calvário. Tem sangue pingando. Tem coroa de espinho dentro de uma cabeça. Tem alguém gemendo. Tem alguém falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a igreja que venha mais um reforço de ânimo, de força sobre cada um de nós aqui essa noite que veio buscar. Eu não tenho nada para te entregar, mas o Espírito Santo sim. É Ele que vai te fortalecer, não sou eu. Essa palavra que tem vida que vai te fortalecer. De carpinteiro para oleiro. Permita ver essa cena. Na hora que ele pega você assim, blish, que você fala para mim não tem mais jeito. Permita ver essa cena. Mas permita ver também a cena na hora que ele junta todo esse caco. E sem explicação, 8 horas da noite você está aqui dentro. Isso é caco se juntando. É caco sendo derretido, é vaso de novo sendo formado. Mas o que eu estou fazendo aqui? O oleiro que te buscou. Ainda não resististes até o sangue. Ele não resistiu. Ele falou: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Esse homem merece a sua adoração. Esse homem merece a sua adoração. Esse homem merece. Se entrega. Deixa ele fazer o que ele quer na sua vida, pois ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Que coisa linda ver Jesus. Que cena terribilíssima. Jesus como um cordeiro. Eu vou levando. Tem um povo, Pai. Eu aceito, mas está doendo, está sangrando, está pingando sangue, mas eu aceito. Mas ainda não é o ápice ainda. Está doendo, está levando. Ele foi subindo o Monte Caveira, foi subindo. Ainda tinha um processo pior ainda para ser passado. Daqui a pouco o que esperava era 3 escravos lá em cima, um carrasco, um martelo na mão. Lá está esperando essa mesma cruz que eu estou carregando. Daqui a pouco eu estarei sobre ela.
Imagina a mente de Jesus nesse momento, meu irmão. Foi em vão tudo isso? Não. Por isso que estamos aqui hoje. Precisa de prova maior do que essa? Precisa? Não precisa. E o inimigo quer roubar isso de nós. O tempo inteiro. A primeira coisa que ele faz é fazer a gente esquecer disso durante os dias da nossa vida. Mas Ele, que morreu, nos traz aqui. Vem para a olaria, filho. Vem para a olaria. Vem aqui na olaria. A hora que você chegar aqui, eu vou te mostrar tudo isso. A hora que você chegar aqui, eu te lembro qual foi o processo que eu passei por amor a ti. Se você crê, você não vai sair do jeito que você chegou. Mas tem uma condição: se você crê, você não vai sair do jeito que você chegou. O Espírito Santo te diz: ei filho, você veio à olaria, mas se você crê, você não vai sair do jeito que você chegou. Eu vou te entregar o que você veio buscar. O Espírito Santo, é Ele que faz. É Ele. O homem aqui nada, zero, mas essa palavra aqui é 100%. É tudo. E vamos lá. 11. Ora, a fé, duas palavrinhas, poderosíssimas. Elas são tão poderosas que Deus falou, vou até dar um nome pequenininho para ela. Ela é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. Ah, mas quem prova para a gente que Jesus vai voltar? Muitos se perguntam, né? Sabe o que prova? A fé. Pega o seu braço de novo e faz assim, ó. Aperta bem, vê se dói. Aperta bem para doer um pouquinho. Certo? Isso existe? Existe, né? O que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui é prova. Isso aqui prova a existência de Deus. Você escolheu para estar aqui hoje? Você escolheu para nascer? Então prova a existência de Deus. Glória a Deus. O maior milagre e a maior prova da existência de Deus somos nós mesmos. Como é que você foi formado? Olha a fé aí. Aí Deus materializa em nós e a partir disso Ele dá fé. E aí a gente vai caminhando. E a prova das coisas que eu vejo. Ah não, eu vi, então eu creio. Eu creio porque eu vi. Não. Alguém já viu Jesus aqui? Já viu? Mas você sentiu Ele aí agora? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E a gente vai ver aqui o que Paulo vai falar aqui. E a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A gente só está falando do futuro aqui. Só de coisa que vai acontecer ainda. Não. Estamos falando dos antigos. Porque eles nos firmam. E através da nossa fé, nós podemos crer que tudo isso aconteceu. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Glória a Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Forte, né? Não foi feito do que eu estou vendo, foi feito do jeito que Deus quis fazer. Ele que formou. E depois ele vai e escolhe um homem e fala assim, vai lá Moisés, eu vou te mostrar tudo como é que eu fiz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda fala. Pela fé, olha só, forte né? Estamos falando ainda dos homens, já morreu, já foi tudo, mas ainda estamos falando, porque nós cremos. Pela fé, olha que homem aqui que a gente quase não ouviu falar, mas ele passou por um processo terrível.
Enoque foi trasladado para não ver a morte. Olha só, o tamanho da fé de Enoque. Era tão forte que o processo que Deus separou, ele falou: não, tá, esse varão aqui, e Enoque fez milagres. Enoque saiu fazendo um monte de coisa por aí, está escrito aqui. Não. Já pensou se um de nós aqui fomos Enoque? Talvez aquele mais quietinho. Deixa Deus te fazer um Enoque. Ah, mas eu não faço nada, mas eu estou isso, mas estou aquilo. Mas deixa Deus te fazer um Enoque. Se você alcançar a graça que Enoque alcançou, não vai ver, não vai ver. Vamos ver por que Enoque alcançou? Foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Acabou, sumiu tudo, foi com o corpo e tudo. Porque Deus os trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que entristecer a Deus. Forte. No oculto, segue um homem ali. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ah, mas eu oro de madrugada, eu faço isso, sento, estou lá no cantinho dos irmãos, no meio da igreja. No oculto está Enoque ali, na congregação. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus, que seja feita a tua vontade, crendo, Enoque está ali, mas Enoque passava por tribulação? Passava. Será que o inimigo atacava Enoque? Atacava, certeza que atacava, guerreiro bom ainda. O inimigo via ele quietinho e falou: mas tem que acabar com esse cara. E Enoque permaneceu, até chegou um ponto que, pelo testemunho de que agradara a Deus, aí Deus olhou para ele e falou: vem cá, Enoque. Vem cá, Enoque. Enoque, vem cá, Enoque. Chegou a sua hora, Enoque. Está quietinho, ninguém te vê, mas eu te vejo. Você não vai ver a morte. Shum. Subiu, lá vai Enoque. E aqui estamos nós falando do homem que talvez foi o mais quietinho da época dele. Entrou para a história. Precisa fazer barulho toda vez? Precisa adorando. Aí sim. Fora isso, meu irmão, se ficar só quietinho, quem me dera ficar quietinho como Enoque. Não é mesmo? Ora, sem fé, você até agrada um pouquinho Deus. Impossível. Agradar-lhe. Porque é necessário, olha só o que Paulo diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Alguém aqui está se aproximando de Deus? Eu vim aqui me encontrar com Ele. Eu vim buscar Ele. Eu estou buscando Ele. Aí Paulo fala assim: você está buscando Ele? Estou, Paulo. Aí ele vai falar assim para você, ó: é necessário que você que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ponto. É necessário. Porque sem fé, para tudo. E de que Ele é galardoador dos que o buscam. Será que Enoque recebeu um galardão agora? Que tamanho galardão de Enoque? Meu amigo, isso pode acontecer nos nossos dias? Pode. Se ele quiser, pode. Daqui a pouco some um irmão. Nunca mais ouvi o fulano. O que aconteceu? Sumiu. Aí depois, né? Estou aqui imaginando, irmãos, tá? Não é revelação não. Estou só imaginando para a gente trazer para os nossos dias. Imagina a congregação nos dias de Enoque. Volta um pouquinho, vamos pensar. Enoque, o irmão, vinha todo dia para o culto. Buscava Deus, orava. Ele devia ser um exemplo. Certeza, agradou a Deus. Daqui a pouco sumiu Enoque. Imagina quando começaram a buscar Enoque. Que tribulação que não foi. É interessante, a escritura não relata. Mas vamos imaginar um pouco como que foi esse processo. Sumiu Enoque. Sumiu. Aí depois Deus mostra. Deus revela o que foi feito com ele. Está aqui revelado. Ele não contou para ninguém. Simplesmente, Enoque, chegou seu galardão. Vem cá. Tchum. Aí Deus revelou para outro, ó. Esse aqui eu trouxe com tudo.
Subiu com tudo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu. O que ele aconteceu? Temeu. Noé, vai chover, Noé. Vou acabar o mundo com água, Noé. Aí Noé começa a construir um barco. Tido por doido, maluco, pirou. Mas quando a gente tem fé, quem não está nela, olha para a gente como maluco. Ah, curar um câncer? Autismo? Não. Que autismo? Nasceu assim é o resto da vida. Medicina condena. Mas pela fé, ele foi avisado das coisas que se não viam e temeu. Pela fé eu creio que Deus cura. Pela fé eu creio que Deus faz milagre. Pela fé eu creio que Deus existe e é Ele que faz todas as coisas. E para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo. Foi só alguns não, o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é e construtor é Deus. Olha o que Abraão esperava. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela falou, se ele falou vai acontecer, velha ou não, com condição ou não, vai acontecer. Ela teve ele por fiel. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Tudo isso aconteceu pela fé. Todos estes morreram na fé. Aqui não quer dizer que fracassou na fé não, irmãos. Aqui Paulo está dando, tem um outro contexto. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Vamos terminar de ler que senão não vão entender. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Morreram porque foram até a morte crendo. É isso que morreram pela fé, assim, nesse sentido. Foram até a morte, mas caindo, tá, mas Jesus falou, mas Deus falou, mas eu creio, mas vai acontecer, não vai ser no seu tempo, mas eu creio, ponto. 14, porque os que isto dizem, ele está falando, porque eles se consideravam como peregrinos na terra estranha. E aí Paulo está explicando por que eles se consideravam assim. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, certo? Se eu estou falando que eu sou peregrino, é porque eu estou buscando algum lugar. Eu estou em terra estranha, peregrino, estou andando aqui, terra estranha. E olha nós aqui, olha a gente, vai estar aqui nesse meio aqui, ó. Coisa linda. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Olha que forte isso aqui. Mas, olha o mais de Deus. Olha a gente aqui, o que nos espera, o que a gente busca, as mansões celestiais, o céu, ver a face de Deus, o Cristo. Passa tudo isso aqui, o que vale é o que nos espera. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha a gente aqui. Deus não se envergonha de falar que Ele é nosso Deus. E a gente não se envergonha de falar que Ele é nosso Deus, porque nós cremos pela fé, de que Ele fez as moradas celestiais, é o que nos espera. Senão não tem porquê a gente estar aqui. Se não vai acontecer nada, não tem porquê. Aí é forte, olha isso aqui. Pela fé ofereceu Abraão
a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, olha que forte, irmãos, isso aqui é forte. Considerou que, olha, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, certo? E aí, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos os ressuscitar. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, olha isso aqui muito forte, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. José já cria que o povo ia sair dali. Vocês vão sair daqui um dia. O dia que sair, leva o resto. Será que tinha fé? Glória a Deus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Será que vale a pena seguir? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Aqui, irmãos, sabe o que significa vitupério? É desacato, é afronta, é desfeita. Ele preferiu isso. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha a visão aqui que foi falada pelo irmão Zorobabel esses dias. Aqui é em vista, não pela vista. É diferente. Quando tem em vista, tem visão. Então Moisés tinha visão. Mente de Moisés, visão de Moisés. Pela fé. Para ter mente de Moisés tem que ter visão e fé. Os dois. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Firme, não estou vendo nada, mas eu estou firme. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra em seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé tem uma mulher. Pela fé aparece ela aqui, Raabe a meretriz, a mais improvável de todas, crê. E pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Em que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando a de Gideão. Até agora vai faltar o tempo, né? E de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, ó nossos irmãos lá na fornalha, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Ah, mas vai chegar um tempo, vou viver pela fé, vou sentar e vou só pela fé. Foi isso que eles fizeram? Não. Estavam vivendo pela fé ou não? Tinha muita ação aqui ou não? Muita ação. As mulheres, olha elas aqui, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quem foi buscar Jesus? Quem viu Jesus primeiro? Olha elas aí. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos. Errantes pelo deserto. Sabe o que significa isso, irmãos? Não é gente que anda errado, não. Vivendo errante. Estou errando toda hora. Não, é diferente. Não é gente que vive em pecado, não. Errante significa vagueando. Pode pesquisar aí. Vagueando, sem destino certo. E sabe o que significa? Indo mais além?
aonde o Espírito Santo mandasse eles ir, eles iam. Será que você está disposto a ir aonde Deus te mandar? Apesar de tudo isso, afrontas e tudo mais, eles andavam errantes pelo deserto e iam embora. Aonde tiver que ir eu vou, aonde tiver que ir eu vou, aonde tiver que ir eu vou. Vamos falar para Deus, ora aí, pede para Ele: meu Deus, nos leva, Pai, aonde Tu queres que nós vamos, ó Pai. Porque muitas vezes Tu mesmo nos ordena: desce e vai à casa do oleiro, mas às vezes a gente não quer ir, Senhor. Nos leva, Pai, nessa noite nos converte para irmos até a casa do oleiro, assim como os nossos irmãos do passado. E já estamos encerrando. E montes e pelas covas e cavernas da terra, olha onde eles andavam. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. No fim de tudo, meu irmão, no fim de tudo, passou tudo isso. Passou tudo isso, olha que sério. Será que você tem valor? Será que Deus te chamou? Por que você está aqui hoje? Olha, Ele vai te mostrar por que você está aqui hoje. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Pede para Deus te mostrar o que significa isso. Eles viveram tudo isso, e Paulo fala: não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Já Paulo lá naquela época estava escrevendo isso aqui. Ele falou: ei, eles passaram tudo isso, mas não alcançaram a promessa, porque Deus vai prover algo ainda melhor para um próximo povo que há de vir sobre a terra. Existe um povo que será eleito e será constituído para quando essa promessa fosse cumprir, esse povo estar vivo na terra, para que eles, todos eles que nós acabamos de ler aqui agora, que Paulo falou que ia faltar tempo para ele falar, para que eles, sem nós, sem você, será que você é importante? Será que o sangue de Jesus tem valor? Olha ele aqui. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, e que Deus vos abençoe